O presidente Theoren chegou a dizer que era vergonhoso, pois a principal arma dele, as tarifas, foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte. Assim, a situação internacional tende a se tornar mais instável. Vamos analisar esse tema em detalhes agora. Em 20 de fevereiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou inconstitucionais as tarifas recíprocas impostas por Theoren ao mundo. Primeira vez que a Suprema Corte declara inconstitucional uma política do segundo mandato de Theoren. Com as restrições da Suprema Corte à política de tarifas recíprocas, um dos pilares do governo Theoren, toda a estratégia comercial da administração foi abalada. A Suprema Corte decidiu, por 6-3, que a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência não permite ao presidente impor tarifas. Destaca-se um ponto interessante sobre isso. Dos 9 juízes da Suprema Corte, 6 são conservadores, mas 3 deles consideraram inconstitucional a política tarifária do presidente Theoren. Chama a atenção que 2 juízes que consideraram inconstitucional foram indicados por Theoren. A Suprema Corte dos Estados Unidos considerou que impor tarifas amplas, sem aprovação clara do Congresso, foi excesso de autoridade. O presidente da Suprema Corte, Rob O'Tell, disse que, se o Congresso tivesse dado poder especial para impor tarifas, teria feito isso explicitamente. Até agora, todas as tarifas foram aprovadas pelo Congresso. Porém, o presidente Theoren defendeu sua política tarifária por razões de segurança nacional, entre outras. No final, isso foi derrubado pela Suprema Corte em favor do Congresso. Inclusive, a Suprema Corte manteve a decisão de ilegalidade das instâncias anteriores. O principal motivo para os juízes considerarem inconstitucional foi a separação de poderes. No Tribunal de Apelação, também foi decidido que o poder de arrecadar impostos pertence ao Congresso, e a Suprema Corte manteve essa mesma posição. O presidente da Suprema Corte, Rob O'Tell, destacou que o artigo 1º, seção 8 da Constituição dos Estados Unidos, atribui ao Congresso o poder de impor e arrecadar impostos, tarifas e taxas. Os fundadores reconheceram a importância do poder de tributação, incluindo o direito de impor tarifas, e afirmaram que isso exige consentimento do Congresso. Porém, o maior problema começa agora. O segundo governo Theoren teve grandes receitas fiscais antes devido às tarifas altas. As tarifas amplamente impostas não só sobre produtos chineses, mas também sobre países aliados, funcionaram na prática como um imposto. E essa receita contribuiu significativamente para o orçamento do governo federal dos Estados Unidos. A base legal dessas tarifas está sendo abalada, mudando rapidamente a situação. Se o tribunal indicar abuso de poder do executivo ou questionar a lei que embasa medidas tarifárias, poderá ser exigida a devolução das receitas arrecadadas. Se isso acontecer, existe a possibilidade de que a receita acumulada com as tarifas acabe se tornando um fardo financeiro para o governo. Grandes importadoras e empresas globais que já pagaram tarifas aos Estados Unidos iniciaram processos de reembolso, alegando que, se as tarifas eram ilegais, a obrigação de pagamento também não se aplica. Indústrias de automóveis, eletrônicos, aço e bens de consumo podem pedir reembolsos de bilhões de dólares. Já no início de janeiro, o número de processos para devolução das tarifas chegou a 914. Segundo a agência de notícias Reuters, uma estimativa própria aponta que as empresas podem receber de volta tarifas de até $1.500, o que equivale a 220 trilhões de won por mês. Se o tribunal favorecer as empresas, além do reembolso, juros e custos judiciais podem ser somados, elevando o ônus ao governo. Isso pode impor restrições significativas não apenas ao orçamento do governo federal, mas também a toda a política comercial futura, tendo um impacto político considerável. O presidente Trump tem usado ativamente as tarifas como uma carta até mesmo em negociações diplomáticas. As tarifas foram o principal instrumento de sua estratégia para reduzir o déficit comercial e pressionar aliados e países concorrentes ao mesmo tempo. Se essa legitimidade e base legal forem destruídas, a força das políticas do governo pode ser abalada. O editorial do Wall Street Journal avaliou que o principal instrumento de pressão diplomática, que vinha sendo usado de forma agressiva para reestruturar os acordos comerciais dos Estados Unidos e arrecadar dezenas de bilhões de dólares das empresas que importam produtos estrangeiros, entrou em colapso. Isso pode prejudicar a capacidade de negociação dos Estados Unidos internacionalmente e causar mudanças sutis nas relações com aliados. A ameaça de tarifas era uma forte alavanca nas negociações, mas se for legalmente limitada, países adversários podem não levar mais tão a sério a pressão dos Estados Unidos. Isso pode influenciar a reestruturação das negociações comerciais, a revisão das estratégias de cadeia de suprimentos e as decisões de investimento de empresas globais. A estratégia comercial agressiva do governo de Theoren enfrenta barreiras legais, colocando a economia e a diplomacia dos Estados Unidos em uma encruzilhada. Esta decisão está causando um enorme impacto não só dentro dos Estados Unidos,
Unidos, mas também em todo o mundo. Os Estados Unidos têm usado tarifas altas para pressionar outros países a fazer concessões, oferecendo reduzi-las em troca de mais investimentos no país. Os principais países do mundo têm optado por aceitar essas condições para reduzir o ônus sobre suas próprias empresas. Isso porque a redução das tarifas está diretamente ligada à competitividade das exportações. Só de olhar para o caso da Coreia, a situação já fica clara. Para baixar a tarifa de 25% para aproximadamente 15%, a Coreia se comprometeu a investir cerca de 350 bilhões de dólares nos Estados Unidos, ampliando produção e investimentos em setores estratégicos como semicondutores e construção naval. O Japão apresentou um plano de investimento nos Estados Unidos de cerca de 550 bilhões de dólares, e a União Europeia propôs um investimento de 650 bilhões de dólares, ambos participando das negociações para a redução das tarifas. Foi um custo para reduzir tarifas e manter acesso ao mercado americano. Porém, com a decisão de que tarifas mútuas são inconstitucionais, o cenário está mudando. Se a validade legal das tarifas acabar ou for suspensa, será preciso reavaliar a legitimidade das promessas de investimento baseadas nelas. Em cada país devem surgir vozes pedindo revisão das condições de investimento se as tarifas forem consideradas inválidas. A opinião pública já segue esse caminho. Planos nacionais de investimento, que somam centenas de bilhões de dólares, têm grande peso político. É provável que haja exigências de renegociação, levando a uma nova fase de negociações com os Estados Unidos, que precisarão decidir entre manter ou ajustar os acordos. Isso também os coloca em situação difícil. Como o instrumento de pressão das tarifas ficou enfraquecido, para manter o acordo existente, será necessário criar outros tipos de incentivos ou estratégias de pressão. O movimento gera incerteza imediata no mercado global, pois tarifas, investimentos e cadeias de suprimentos podem ser reajustados simultaneamente. Empresas podem adiar investimentos e revisar contratos, enquanto novas negociações entre governos devem começar. A economia global provavelmente enfrentará turbulências devido a tensões com tarifas e negociações comerciais. Após o presidente Theo Leonpeu assinar ordem executiva baseada no artigo 122 da Lei de Comércio, impondo tarifa extra de 10% mundialmente após decisão da Suprema Corte, a partir do dia 24, essa tarifa passou a valer. O presidente Theo Leonpeu ficou muito decepcionado com a decisão da Suprema Corte. E a boa notícia é que tanto toda a Suprema Corte, que tomou essa decisão terrível, quanto o Congresso também reconhecem isso. Ele afirmou que, segundo a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, há métodos e autoridade legal para impor tarifas. O presidente Theo Leonpeu também listou outros meios de impor tarifas, mesmo sem a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência. Ele citou o artigo 232 da Lei de Expansão do Comércio, os artigos 122, 201 e 301 da Lei do Comércio e o artigo 338 da Lei de Tarifas, dizendo que pode impor tarifas a qualquer momento. Segundo o artigo 122 da Lei do Comércio, já usado por Theo Leonpeu, tarifas não podem passar de 15% nem durar mais de 150 dias sem aprovação do Congresso. O artigo 301 da Lei do Comércio exige investigação tarifária, o que pode demorar. Provavelmente, o presidente Theo Leonpeu buscará manter a política tarifária com outras bases legais. Creio que esse impacto também será duradouro na comunidade internacional. As tarifas sobre automóveis, aço, alumínio e outros itens, baseadas na Lei de Expansão do Comércio, não foram julgadas e não são afetadas pela decisão. É muito provável que o governo Theo Leonpeu venha a introduzir tarifas alternativas, como a ampliação das tarifas sobre determinados itens. Se olharmos essa decisão apenas do ponto de vista da política comercial, podemos perder o ponto principal. O significado mais essencial é até onde devemos considerar o alcance da autoridade presidencial. A questão é onde está o contrapeso no sistema constitucional dos Estados Unidos, cuja Constituição separa rigorosamente poderes legislativo, executivo e judiciário. Especialmente impostos e tarifas alfandegárias, por estarem diretamente ligados aos direitos de propriedade dos cidadãos, sempre foram claramente definidos como atribuição do Congresso. No entanto, nos últimos meses, devido a conflitos entre o Congresso e o poder executivo na política americana, situações de impasse têm se repetido, levando o presidente a impor políticas, por meio de ordens executivas, com mais frequência. Nesse processo, os poderes do presidente foram sendo interpretados de forma cada vez mais ampla, utilizando conceitos abrangentes como segurança nacional, situações econômicas de emergência e disputas internacionais. E com base nisso, políticas fortes foram implementadas mesmo sem legislação clara do Congresso. A tarifa de reciprocidade do presidente Theo Leonpeu apareceu nesse contexto, com o governo impondo tarifas amplas pela Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, agindo de forma autônoma. Porém, a Suprema Corte definiu um limite, mostrando que poderes de emergência não permitem ao Executivo assumir funções do Legislativo. Esse ponto é importante,
pois essa decisão pode impactar não só as políticas de um presidente, mas também de futuros governos. No futuro, presidentes que tentarem impor políticas econômicas sob pretexto de crise ou segurança encontrarão esse precedente como forte restrição. Agora que o Judiciário estabeleceu o padrão de que não se pode impor encargos de natureza tributária sem a aprovação explícita do Parlamento, o Executivo terá que agir com muito mais cautela. Destaca-se a independência do Judiciário, que mesmo com maioria conservadora na Suprema Corte, limitou o aumento dos poderes do Executivo. Isso indica que a decisão se baseou em princípios constitucionais, não em interesses políticos, mostrando que o equilíbrio de poderes ainda funciona nos Estados Unidos. No futuro, veremos se o Congresso retomará a liderança ou se o presidente buscará outras formas legais de superar limitações. Certo é que a decisão alertou para o governo por ordens executivas. Um ponto de inflexão importante foi criado, influenciando a ordem constitucional dos Estados Unidos, além dos debates comerciais e dos cálculos políticos.